turma do 7º ano, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto, nós vamos estudar inglês e vamos estudar um conteúdo muito interessante que é da parte da ortografia. Aqui está o nome do nosso conteúdo de hoje, Objective and Subjective Pronouns. Então, vocês já entenderam que a gente vai ver alguns pronomes da língua inglesa. Isso. Vocês já viram vários pronomes, não é? Vocês já viram os pronomes pessoais na língua inglesa? Vocês já viram pronomes interrogativos e muitos outros. Só que na língua inglesa existem muitos outros pronomes também. Não tantos pronomes como existem no português. No português a quantidade de pronomes é gigantesca. Mas a gente precisa ver isso. E quando as pessoas estudam inglês, esse conteúdo de pronomes em geral é geralmente o mais difícil. Por quê? Porque inglês é difícil? Não. Mas porque para traduzir para o português é bem complicado. Porque dá um nó na nossa cabeça. E a gente vai ver isso hoje. Ok? Vocês conhecem os pronomes pessoais, não é? Então, eu vou falar para vocês que pronomes pessoais não é o único nome que a gente dá para esses pronomes. Eles também são conhecidos como subjective pronouns, certo? É a mesma coisa. Subjective pronouns, personal pronouns, mesma coisa. No livro de vocês tem subjective, certo? Mas eu coloquei aqui personal porque é por essa palavra que é mais comum a gente aprender esses pronomes. Perfeito? Então vamos lá. Vocês sabem o que significa cada um deles, não é? I, eu, you, tu ou você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, só que não para pessoas, we, nós, you, vós ou vocês, they, eles ou elas. Então, você já sabe essa tradução e acabamos de relembrar, não é? Aí você pode perguntar, professora, e esses pronomes que são objective? Pronome objeto, né? Traduzindo para o português. O que eles significam? A mesma coisa, certo? Me, eu, you, tu ou você, him significa ele, her significa ela, it, ele ou ela, mas não para pessoas, us, nós, you, vós ou vocês, them, eles ou elas. Então, se significa a mesma coisa, por que a gente vai estudar isso? Porque por mais que o significado seja o mesmo, galera, os usos desses dois pronomes, desses dois tipos de pronomes, pode causar muita confusão e leva muitas pessoas que estão aprendendo inglês a cometerem erros que são absurdos, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, a diferença é os pronomes pessoais ou os personal pronouns, eles conjugam verbo, ok? Estamos entendidos? Os pronomes pessoais no inglês conjugam verbo, ou seja, a gente só pode escrever I, you, he, she, it, we, you, them se tiver um verbo depois, certo? Se não tiver verbo nenhum depois, eu não posso escrever esses pronomes aqui, não. E vocês sabem o que são verbos, não é? Verbos são ações. São ações, não é? E se eu não tiver um verbo, depois desses pronomes aqui, eu estou escrevendo uma coisa que está incorreta, ok? Já no objective é o contrário. O objective, ele realmente não conjuga verbo, ou seja, ele vai depois do verbo. Então fica muito fácil entender, não é?
Personal conjuga verbo, ou seja, o personal vem antes do verbo. Esses pronomes surgem antes do verbo. Objective depois do verbo ou na ausência de verbo. Perfeito? Vamos ver aqui alguns significados. Também para o objective. Porque como eu falei para vocês, o português ele tem muitos pronomes. E esse me, eu falei que significava eu. Só que ele também pode significar comigo. You, eu falei que significava a mesma coisa, não é? Você ou tu. Mas também pode significar consigo. Só que as pessoas usam essas palavras no português? Não é? Contigo, não é? Consigo é esse aqui. O português confunde muito. Então, a gente não usa essas palavras, geralmente. Assim como a gente não usa tu, não é? A gente usa mais você. Enfim, existem muitas traduções, mas traduzindo, entendam que é a mesma coisa. Então, não adianta traduzir mesmo. Não precisa. Vamos lá ver alguns exemplos para vocês treinarem, não é? Esse exercício de colocar o pronome antes ou depois do verbo e qual deles. Vamos lá. Temos aqui a primeira frase. I live with she. Essa frase, ela está correta? Não. Primeiro, vamos traduzir ela ao pé da letra. Eu vivo com ela. Eu moro, na verdade, não é com ela. Eu moro com ela. A tradução tá ok, não é? Mas o inglês está erradíssimo. Por quê? Vamos ver quais são os pronomes que tem nessa frase. Os pronomes que tem nela é I, não é? Que é um pronome pessoal. E tem também o she, que também é um pronome pessoal, certo? Mas, vamos lá, eu falei para vocês que os pronomes pessoais precisam conjugar um verbo. Eles conjugam um verbo. Esse I está conjugando o verbo? I o quê? Tem que ter algum verbo. I live, I study, I run. Então, pode ser qualquer verbo, certo? Mas tem que ter um verbo. Então, eu vivo, eu moro, eu corro, eu faço qualquer coisa, tem que ter um verbo. E esse I tem um verbo depois dele, que é o verbo morar, é o verbo viver, não é? Então, esse I está errado? Não, está correto. I live, está conjugando um verbo. E esse she, está correto? I live with she. She o quê? Não tem verbo nenhum depois do she. Então, esse she está errado. Certo? Então, o que a gente coloca no lugar do she? O equivalente a ele, só que objective. Qual é o equivalente a she? Her. Então, a frase agora está correta. Como essa frase escrita da forma correta? I live with her. I live with her. Perfeito? Vamos agora para a próxima frase. She lives with I. Vamos lá. Tem dois pronomes aqui de novo, não é? Também os pronomes she e o pronome I. She está correto? She está correto, não é? Por quê? She é um pronome pessoal, é um personal. E ele está conjugando um verbo, que é como ele deve estar, sempre conjugando o verbo. She lives. She lives. Está conjugando o verbo morar ou viver. Tem um verbo depois dele, então está correto. E o I? Tem algum verbo depois do I? Não. E os personais, não é? A gente só pode usar se tiver um verbo depois. Então esse I está errado. Então, quem que eu coloco no lugar do I? Qual é o equivalente a ele no objective? Me.
lives with me. She lives with me. Agora está corretíssima a frase. Vamos lá. Aí você pode pensar assim, não é? Ah, professora, mas é muito fácil de entender. O objective, os pronomes objective, eles sempre vão no final da frase. E os personais sempre vão no começo da frase. Será? Pensar assim não é uma coisa legal. É sempre bom pensar na conjugação do verbo. Porque vejam só a próxima frase. I and she. Tá correto? Não. A gente tem o I e tem o she. Qual dos dois estão errados? Os dois estão errados. Porque nem verbo existe nessa frase. I and she. Nem existe verbo. Então está errado. Os dois. Então, tanto no começo como no final, a gente tem que usar objective. Perfeito? No lugar do I, a gente escreve me. E no lugar do she, a gente escreve her. Perfeito? Agora a frase está ok. Temos mais alguns exemplos aqui. I go with they. Eu vou com eles. Não é? Vamos traduzir? Eu vou com eles. Está correta? Não, não está. Mas o que está errado? É o I ou é o they? O they é um pronome pessoal. E ele está conjugando algum verbo? Não tem mais nada depois dele, ele não está conjugando verbo nenhum. They, mas they o quê? Não tem nada depois, por isso que ele está errado. Tem que ser them. Opa! Them. Perfeito. E o I, tá correto? O I tá conjugando o verbo? O pronome I? Tá. O verbo ir, que é go. Go é um verbo. Verbo ir. Eu vou com eles. I go with them. E não they. Perfeito? Mais uma frase para finalizar. You study with I. Você estuda comigo. Você estuda com eu, não é? Então, tia, mas essa frase traduzindo para o português, o certo é você estuda comigo, não é? E o que significa comigo em inglês? Que palavra representa essa palavra comigo? Não existe, galera. Comigo, consigo, essas palavras não existem no inglês. Por isso que elas são atribuídas aos pronomes objective, como eu falei no comecinho, não é? Então, no inglês, a gente fala assim mesmo. Tu, né? Você estuda com eu. Não tem comigo, não existe comigo. São os pronomes objetivos. E esse I está incorreto. Por quê? Porque esse I não está conjugando o verbo e para ser pronome pessoal tem que conjugar verbo. Aqui não está. Não tem nenhum verbo depois dele. Por isso que eu tenho que colocar me. You stood with me. Perfeito? Agora está correto. Eu espero que com essas frases tenha ficado muito mais fácil de vocês entenderem a diferença entre os pronomes pessoais e os pronomes objetivos na língua inglesa, galera. Então, só mais um exemplo. Muita gente, né, quando está aprendendo inglês, a gente pergunta assim, na sala, quem gosta de sorvete? Tem que responder em inglês, certo? Quem gosta de sorvete? Se você levanta a mão e diz, I, você falou errado, certo? Não é I, porque é I o quê? Sempre tem que ser I alguma coisa, you alguma coisa, tudo que for personal, tudo que for pronome pessoal, tem que ter alguma coisa depois. E tem que ter obrigatoriamente um verbo. Então, você não pode simplesmente levantar a mão e dizer I, eu, né? Quem gosta de sorvete? I, não pode, está incorreto. Você tem que dizer o quê?
me, certo? Quem gosta de sorvete? Me. Perfeito, galera. Inclusive, tem muitos filmes também que a gente pode ver isso claramente. Quando eu era criança, não é? Existia um filme, estava sendo lançado, na verdade, um filme que é Todo Mundo em Pânico. Esse filme ficou muito famoso porque ninguém dava nada por ele no lançamento e ele simplesmente estourou, ganhou muito dinheiro, faturou muito. E o interessante é que tem uma cena nesse filme que o professor pergunta, não é? Alguém pode responder essa pergunta? E tinha uma moça que queria muito responder, só que o professor não deixava ela responder. E ela levantando o braço e falando me, né? E não I, me, eu. Só que o professor não deixava ela responder de jeito nenhum. Então é muito importante aprender inglês com filmes, com músicas, caso a pessoa queira atingir um nível de fluência. A ortografia é importante, mas escutar também é. Ok, galera? Então, nossa aula finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e espero que tenham compreendido essa aula. Vamos fazer exercícios agora, perfeito? Apenas a parte Let's Practice, ok? Do livro da gente. Então, eu vejo vocês na próxima aula. See you next class. Take care. Bye, bye.